UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá a todos que acompanham o All Sport, eu sou o Vanderlei Lima e começo o podcast do São Paulo Futebol Clube. Só lembrando que temos também o Bruno Carvalho, ele que acompanha todas as informações do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Vanderlei, pessoal que está nos ouvindo. Vamos bater mais um papo aí sobre São Paulo essa semana. Tá certo. O São Paulo, que é o 12º colocado com 21 pontos no Campeonato Brasileiro. E parece, né, Bruno, que depois da goleada sofrida diante do Flamengo, né, na 13ª rodada, aqueles 5-1, foram mais 4 jogos. É verdade que teve a eliminação para o Palmeiras na Libertadores da América, mas em termos de Campeonato Brasileiro, empatou com o próprio Palmeiras 0-0 e vem de 3 vitórias consecutivas. O Atlético Paranaense por 2-1 fora de casa, o Grêmio no Morumbi, quase nos últimos minutos finais, 2-1. E o último compromisso no Recife, fora de casa, nessa situação, acabou vencendo o Sport por 1-0. E domingo agora tem o Juventude fora de casa. E parece que o Thiago Volpi, ele, não sei o que aconteceu, mas foi o salvador da pátria do São Paulo no último domingo. Ou estou errado? Não, o Volpi foi bem mesmo. Teve um lance que ele saiu um pouco estranho, mas no rebote ele foi muito bem no segundo tempo ali. Ele é um bom goleiro, né? Ele tem suas falhas, como qualquer um. A torcida cobrou ele bastante pelo desempenho dele na Libertadores, né? Que para mim ele falhou tanto na ida quanto na volta, mas acontece também. Mas o Volpi é um bom goleiro. E o São Paulo vem numa crescente no Brasileiro, né? Como você bem disse, são 10 pontos nos últimos 4 jogos, o que fez o time parar de olhar um pouco para baixo e começar a olhar para cima, né? A gente até deu uma matéria essa semana que um dos problemas do São Paulo para continuar sonhando lá em cima é o ataque, que está um pouco eficiente. O São Paulo fez apenas 14 gols em 17 jogos. Isso é muito pouco para quem quer pensar em Libertadores, essas coisas. E o Pablo, que foi muito criticado, né, Bruno, naquele lance que ele teve cara a cara com o Everton, né, do Palmeiras, na Libertadores, praticamente o gol que ele fez contra o Sport foi na mesma posição, e aí mostrou que muitas vezes não é a questão da força, e sim o jeito, né? E com o jeito ele fez o gol diante do Sport. Concorda também ou não? Sim. Acho que às vezes até pega um pouco a falta de confiança, né? Quando você está muito pressionado, daí você quer garantir que o seu chute vai ser forte o suficiente para o goleiro não pegar. Ele acaba passando do que deveria passar, que foi o que aconteceu com o Pablo no Palmeiras. Mas no Brasileirão o Pablo vem vindo bem, né? Fez 3 gols nos últimos 3 jogos. Foi ele que garantiu os 3 pontos contra o Atlético Paranaense, agora garantiu contra o Sport. É um jogador útil. Não é um titular incontestável, mas ele não é um jogador péssimo, como a torcida acha. A torcida tem sua razão porque a torcida pensa emocionalmente, e daí é um jogador que falhou num lance importante. É compreensível a crítica. Mas o Pablo é um jogador bem útil. E tanto ele não é um titular absoluto que o São Paulo tentou 2 atacantes e não conseguiu, né? Tentou o Caleri e o Benedetto, as pedidas foram muito altas e desistiu. Mas vai precisar achar um outro jeito agora com o Luciano voltando de melhorar o desempenho desse ataque. E o São Paulo tinha o objetivo, nesse primeiro semestre, vencer o Campeonato Paulista, porque há muito tempo não vencia. Chegou o Crespo, mudou. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, São Paulino, ele falou, mas essa mudança de esquema tático, eu falei, calma, você está com saudade do Fernando Diniz? Com o Fernando Diniz, eu não apostaria o São Paulo campeão paulista. Veio o Crespo, mudou algumas mudanças. Se o Crespo foi um pouco criticado, porque utilizou 3 zagueiros, 3 volantes na Libertadores contra o Palmeiras, tudo bem, mas ele apostou. Eu acredito muito mais nesse São Paulo com o Crespo do que o que vinha com o Fernando Diniz. Então, o primeiro semestre, o objetivo era conquistar o Campeonato Paulista, conseguiu, né? Lógico, o sonho da Libertadores, que o São Paulo já há algum tempo também não conquista, né? Não faz uma boa exibição na Libertadores da América, eliminado por Palmeiras. E nunca conquistou a Copa do Brasil, né? Chegou na decisão em 2000 contra o Cruzeiro, perdeu no Mineirão e agora tem o Fortaleza nas quartas de final, o primeiro jogo no estádio do Morumbi.
O São Paulo é o favorito? Você entende que o foco maior do São Paulo agora é a Copa do Brasil ou ainda também o Campeonato Brasileiro, Bruno? O Campeonato Brasileiro agora, pensar em título está muito distante, né? O Galo tem 37 ou 40 pontos, 38 pontos, pelo que eu lembro. Então já está... empatou, então são 17 pontos de diferença. Você pensar em título é quase impossível. Mas então o grande objetivo agora é conseguir uma vaga direta para a Libertadores, né? Conseguir ficar pelo menos entre os 4 primeiros do Brasileirão. E a Copa do Brasil é o grande objetivo, como já era antes. Depois do Paulistão, a diretoria falava que as Copas eram os caminhos mais fáceis não, mas mais acessíveis para o São Paulo ser campeão. Então o foco era na Libertadores, na Copa do Brasil e fazer uma boa campanha no Brasileirão. Agora que a Libertadores foi embora, a Copa do Brasil virou o grande sonho. Até por isso, o São Paulo nunca foi campeão. E tem mais 3 confrontos, né? Então é um caminho bem mais curto para você ser campeão. Quanto Fortaleza, eu acho que o São Paulo é favorito, mas se o São Paulo pensar que vai ser um duelo fácil, está muito enganado. Fortaleza do Vovô, né? Vem numa ótima campanha no Brasileirão. Vai ser um adversário duríssimo para o São Paulo. Tanto é que em números de pontos pelo Campeonato Brasileiro, né? Estamos gravando hoje, dia 24 de agosto, e o Fortaleza é o terceiro colocado, mas tem os mesmos números de pontos que o Palmeiras, 32 pontos, é o terceiro colocado. Então vem fazendo ou faz um bom trabalho, uma boa campanha, e lógico, também é o sonho do Fortaleza, que também nunca conquistou a Copa do Brasil. Como vem esse São Paulo? O Arboleda não joga, está se recuperando, tem jogadores lesionados do São Paulo, como que está o tricolor do Morumbi, Bruno? O São Paulo sempre que parece que vai melhorar a lista de lesionados, aparece alguém, né? Dessa vez foi o Arboleda, que sentiu uma lesão na coxa direita. E ele dificilmente joga quarta-feira, então deve ser mais um desfalque. Daí, além dele, tem o William, que passou por uma artroscopia no joelho, ainda está sem previsão de volta. E o Marquinhos, que está em fase final de recuperação do estiramento na coxa. Então, esses 3 devem ser os desfalques. E aí fica a dúvida se o Crespo vai voltar a jogar com uma linha de 3 sem o Arboleda, que aí entraria o Bruno Alves, ou vai repetir o que ele fez contra o Sport e jogar com uma linha de 4 com o Léo na lateral, né? Ou o Reinaldo, o Wellington na lateral e o Léo voltando para a zaga. Seriam essas 2 opções. Mas uma coisa interessante contra o Fortaleza é que é o reencontro da temporada passada, né? Que depois de 2 empates teve aquele pênaltis longuíssimos, que acabou 10-9 para o São Paulo. Na época era o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, o Fernando Diniz, o técnico do São Paulo. Então muita coisa mudou desde aquela época. E agora esse reencontro na Copa do Brasil. Se tornou aí, de repente, um rival tricolor, né? Tricolor, no caso cearense, né? Que é o Fortaleza. Não chega a ser rival, mas por um breve momento a torcida de São Paulo começou a ter um carinho pelo Fortaleza, né? Porque era o time comandado pelo Ceni. Então, eu tenho amigos são paulinos que, quando o Fortaleza jogou na Sul-Americana, por exemplo, assistia os jogos, torcia por causa do Ceni. Então, ficou essa relação. Resta saber se agora que não tem o Ceni, a relação continua. Mas, por um breve momento, era um time B, assim, de São Paulinos, era o Fortaleza. Agora, Bruno, o Daniel Alves, ele voltou no mesmo nível depois das Olimpíadas? Mesmo nível é difícil falar, né? O Daniel Alves é um jogador muito bom, né? E na Libertadores ele não foi bem, no segundo jogo ele foi muito bem marcado, então ele estava sem espaço até para criar. E contra o Sport ele também não foi bem, então acho que ele ainda está a retomar essa crescente aí, que deve ser normal, porque o número de jogos foi alto na Olimpíada, né? Você pensar que são 2 semanas de competição e 7 jogos, é bastante coisa. Acho que o tempo aí, mas o Daniel Alves é um jogador bem importante para o São Paulo, né? Quando ele não jogou, os laterais direitos não conseguiram assumir a titularidade como na altura dele. Assim. Então, acho que para quarta-feira ele é uma peça importante para o time do Crespo. Agora, no futebol, a psicologia a gente fala praticamente todos os dias, né? Principalmente quando chega na decisão, na questão de mata-mata, que é a Libertadores, que é agora essa fase, quartas de final da Copa do Brasil. Qual a importância de fazer um bom resultado? Eu lembro, por exemplo, em 2008, o Corinthians vencia o Sport no Morumbi por 3-0, tomou nos últimos minutos finais o gol
e aí fez a diferença lá na Ilha do Retiro, perdeu por 2-0, mas se tivesse vencido por 3-0, seria o campeão na ocasião. Qual a importância do São Paulo desenvolver ou fazer um bom resultado, porque a gente sabe que lá, né, fora de casa, o Fortaleza tem uma torcida muito forte, não sei se vai ser liberada ou não a torcida, mas uma parte talvez, e aí pode fazer essa diferença, Bruno. Como que é essa importância de fazer um bom resultado em casa? É muito importante, né? Nessa história da torcida depende muito sobre o governo do estado, né? Em São Paulo ainda está proibido, por mais que a CBF quisesse usar as quartas de final da Copa do Brasil como um teste para a torcida no estádio, aqui o governador João Dória proibiu. Só vai voltar em novembro, então não tem nem essa opção aqui. Resta saber o que o governador do Ceará vai fazer, se o Fortaleza vai poder ou não. Acho que a tendência é não poder. Mas é muito importante fazer resultado fora. Contra o Vasco, por exemplo, o São Paulo venceu 2-0 no Morumbi, foi muito mais tranquilo para São Januário. Até quando tomou um gol que não acabou não validado no Cano e estava uma pressão absurda, um gol do São Paulo resolveu todo o problema, porque já tinha feito 2 aqui. Então a grande missão é ganhar aqui primeiro para poder ir tranquilo para o Ceará, porque não vai ser fácil jogar no Castelão, não. E aqui jogando no estádio do Morumbi, o Fortaleza mostrou nesse brasileiro que ele veio e ganhou do Palmeiras 3-2, mostrou a força, né? Você acredita que será a mesma postura que o Fortaleza terá contra o São Paulo? Porque praticamente, lógico, o Morumbi tem umas dimensões um pouco diferenciadas em relação à Arena do Palmeiras, mas é um estádio grande, né? A do Palmeiras, a Arena. E o Fortaleza talvez por causa também até do Castelão, né? Não se preocupa tanto, e pela Arena que tem, e não se preocupa tanto com o estádio do Morumbi. Você acredita que vai ser de igual para igual esse duelo contra o tricolor cearense? Eu acho que é um jogo bem aberto, assim. O Fortaleza tem 32 pontos no campeonato, né? Já mostrou que consegue jogar de igual para igual com todo mundo na tabela até agora. E assim como você falou do São Paulo, Palmeiras, acho que o São Paulo vai para cima, assim. Acho que a tendência é eles chegarem um pouco mais recuados aqui, até porque não faz sentido você ir para frente no Morumbi, sendo que você tem um jogo na sua casa, né? Mas é um duelo abertíssimo, assim. Eu não consigo cravar que o São Paulo vai passar, apesar de eu achar o São Paulo favorito para se classificar. E o São Paulo tem esse problema constante de lesões, nunca sabe com quem vai poder contar. Então é uma coisa importante de saber, se vai poder contar com força máxima, se o Luciano já vai estar recuperado o suficiente para ser titular. Então são cenários que vão ser diferentes para encontrar o Fortaleza. O Crespo ele foi muito criticado pelo esquema tático contra o Palmeiras na eliminação pela Libertadores da América no segundo jogo. 3 zagueiros, 3 volantes. Você acredita que ele vai fazer uma linha de 4 na defesa do São Paulo ou volta com 3 zagueiros, 3 volantes nessa decisão, né, das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza? O Crespo ele adapta muito os esquemas táticos conforme o adversário, né? Contra o próprio Palmeiras, no primeiro jogo, ele começou no 3-5-2 e com 5 minutos de jogo já estava no 4-4-2 com o Gabriel Sara caindo para o meio. Então, não é algo que ele se prende muito. Eu acho que a tendência é ir com uma linha de 4 se o Arboleda não puder jogar, que é uma das coisas que talvez aconteça, que é porque ele se recupera da lesão. Então, talvez a tendência seja ir com o Reinaldo na lateral esquerda e a dupla de zaga formada por Miranda e Léo. E daí você volta para uma linha de 4. Pode ser isso que aconteça. Mas o Crespo gosta de jogar com essa opção de ficar trocando durante a partida, assim. Então, eu acho que em algum momento a gente vai acabar vendo uma linha de 3 e uma linha de 4 sem problema, assim, para ele. Ele não entende que é a linha de 3 o problema. E eu também estou com ele, acho que não é um problema, porque em todos os jogos contra o Palmeiras, ele chegou a ter um domínio. Até no primeiro jogo, que começou com uma linha de 3 e mudou com uma linha de 4, o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. Acabou tomando um gol numa infelicidade do Volpe, no chute do Patrick de Paula, e veio com um empate para o Allianz. Na volta, foi um grande mérito do Abel também, né? Conseguiu acertar a marcação individual que travou toda a saída de jogo do São Paulo. E mesmo assim, quando o Crespo vai para o segundo tempo, que ele volta com Rojas e forma um 4-3-3, o São Paulo começou a jogar bem antes de tomar o segundo gol, quando o Pablo perde a chance. Então, acho que o esquema tático em si não é uma coisa que incomoda tanto o Crespo, assim. Acho que ele consegue fazer bons times nas duas formações. Mas sem Arboleda, acho que a tendência é com uma linha de 4, sim. Legal, agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo com o repórter Bruno Carvalho. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais informações do São Paulo. Hoje é terça-feira, estamos gravando o podcast do Tricolor do Morumbi, que tem aí as quartas de final da Copa do Brasil. E o adversário é o Fortaleza, a primeira partida no estádio do Morumbi, depois da decisão fora de casa. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Ô Bruno, é verdade que, ou pelo menos a gente entende ou vê, o Crespo não gosta muito do Reinaldo, né? Porque o Reinaldo, quando ele entra, parece que ele dá um outro volume, ele dá uma outra determinação para o São Paulo parece que fica mais ofensivo. Por que o Crespo não fica batendo na tecla com o Reinaldo? O Reinaldo tem sido importante em boa parte da temporada, né? Ele é um dos líderes de assistências, ele foi bastante utilizado pelo Crespo, acho que não tem nenhuma inimizade ou desgosto do Reinaldo, não. O que acontece é isso, o Crespo gosta muito de variar conforme o adversário. Então, por exemplo, contra o Santos, ele entendeu, ele e a comissão técnica, não deu certo, ele mesmo disse, mas ele tinha entendido que seria uma ideia interessante o Reinaldo ser zagueiro, para o Wellington ser o lateral, para o Wellington marcar o Pará, impedir a subida do Pará e o Reinaldo poder sair. Acabou não dando certo, a marcação ficou muito ruim, São Paulo estava perdendo. Mas essas escalações têm variado conforme os adversários. Então ele e o Wellington são sempre os titulares. O momento mais polêmico da não utilização do Reinaldo foi justamente contra o Palmeiras, né? Que aí quem jogou foi o Gabriel Sara, o Wellington estava machucado que jogou o Gabriel Sara e o Reinaldo nem entrou. Acho que o Reinaldo jogou 5 minutos o confronto inteiro, nos 2 jogos. E na própria coletiva, o Crespo explicou por que ele entendeu que o Gabriel Sara era melhor ali. Ele achou que o Marcos Rocha não subiria tanto, e isso permitiria que você tivesse uma ala mais ofensiva, que é o Gabriel Sara, que faz diversas funções até de atacante, para você explorar aquele lado. Acabou não dando certo, ele mesmo falou, talvez eu tenha errado, porque o placar mostrou isso, mas acho que não tem nenhum desgaste com o Reinaldo, é mais uma questão de escolhas do Crespo mesmo. Talvez a tendência é que o Reinaldo comece jogando quarta-feira, por exemplo. E qual é o companheiro ideal de ataque no São Paulo ao lado do Pablo, na sua opinião? Para mim é o Rigoni. Não tem... O Rigoni, desde que ele chegou, ele pegou aquela posição ali, garantiu, ele foi muito importante na Libertadores. Ele tem números maravilhosos no Morumbi, ele faz gol quase todo jogo, dá assistência, então é muito importante. E agora com o Luciano voltando, dá mais opções para o Crespo, né? Porque o Crespo pode criar tanto um ataque com 3 atacantes, com Rigoni e Luciano se movimentando mais atrás do Pablo, quanto usar o Luciano como um centroavante e o Rigoni atrás. Mas eu acho que a formação do ataque hoje passa pelo Rigoni titular. Não tanto o Pablo titular, mas o Rigoni com certeza. E tem um detalhe, né, que se de repente ele colocar esses 3 atacantes, vamos dizer, o Luciano, o Rigoni e também o Pablo, o São Paulo ganha em ofensividade, mas tem a questão também do meio-campo, né? A questão do meio-campo, ele vai ter que liberar um jogador do meio-campo. Quem seria esse jogador que de repente pode sair? É difícil falar porque tá todo mundo muito bem, né? O Luan é uma peça muito importante para o equilíbrio defensivo, então é muito difícil tirar o Luan. E o Liseiro tem feito uma temporada ótima também, e você tem 2 jogadores que estão crescendo muito, que é o Gabriel Sara, que é um coringa do Crespo, cada jogo ele está numa posição, e tem sempre um desempenho muito bom. E agora o Rodrigo Nestor, que foi destaque contra o Sport. Ele que é um jogador que pode ser tanto um jogador um pouquinho mais de marcação, para reforçar quando o Crespo quer jogar, por exemplo, com 3 atacantes, quanto ser um jogador mais ofensivo, que foi contra o Sport, que é esse meia canhoto, que todo mundo, quando ele subiu da base, se empolgava pela possibilidade de Cotia ter produzido um meia canhoto. Então, são 2 caras muito difíceis. Então, é difícil falar quem sairia, assim, porque são jogadores que estão muito bons. Mas acho que nesse momento, provavelmente, para fazer essa formação, sairia o Nestor ou o Liseiro,
que aí você forma essa linha de 3 assim, com 2 marcadores e um meia, para daí ter 3 atacantes. O São Paulo, ele sempre foi referência na questão de recuperação de jogadores lesionados, enfim, além da grande base que tem lá em Cotia, que faz um ótimo trabalho lá, o Zete, né, coordenador de goleiros de toda a base do São Paulo, o Alex no sub-20, treinador, que o que o Muricy quer fazer com o Alex é o mesmo que o Tele Santana fez com o Muricy. Né, na época do expressinho do São Paulo, aquele entendimento, enfim, aquele entrosamento Muricy Ramalho, Tele Santana. É assim que o Muricy quer fazer com o Alex, conversando ontem com o Zete, ele passou essa informação para a gente aqui. Agora, por que esse refis do São Paulo ele estacionou no tempo? Os jogadores não têm essa recuperação como tinha? Tem algum motivo para isso, Bruno? O que é dito lá dentro é que não sei se parou no tempo, mas o São Paulo não conseguiu evoluir o refis da mesma intensidade que os rivais conseguiram, né? O Belmonte tem falado abertamente que estão estudando, estão conversando e fazendo planos para a modernização não só do refis, mas como o CT da Barra Funda. Que a ideia é fazer o São Paulo voltar a ser referência. Como você bem disse, na época do tricampeonato, que a torcida do São Paulo se intitulava soberano e tudo mais, o São Paulo era referência em tudo, e era referência no departamento médico. Tinha jogadores que vinham da Europa para se tratar no São Paulo, porque era uma coisa de última geração. Agora vai ficando um pouco para trás, e está gerando críticas de todo mundo, né? O próprio Crespo falou domingo, depois que o Arboleda se machucou, foi a 33ª lesão na temporada, que o São Paulo precisa evoluir a sua estrutura. Ele já vinha dando essas dicas meio nas últimas coletivas, quando ele falava que tinha coisas a mais do que só a série de jogos, e que eram coisas que não iam se resolver nessa temporada. Dessa vez ele falou abertamente quais são essas coisas, falou que são uma estrutura que não vai se resolver nessa temporada, mas que o São Paulo precisa resolver. E vale lembrar que às vezes o torcedor confunde um pouco. O refis não machuca ninguém, né? O refis é o tratamento, o problema. O refis é o tratamento do jogador. O que machuca o jogador é durante o jogo, é o treinamento. Então, a crítica ao refis, às vezes, que acontece é a demora da recuperação do jogador. O Luciano, por exemplo, ficou mais de 60 dias para ser recuperado de uma lesão na coxa. Teve muito também, porque quando ele estava para voltar, ele sentiu uma nova lesão e daí teve que recomeçar todo o processo. Isso ficou 60 dias. E tiveram outros casos que eram casos um pouco inexplicáveis. Por que o Arboleda, quando se machucou, voltou e uma semana depois voltou a sentir de novo a lesão? O Miranda, atrás, quando voltou, se machucou logo na sequência. O Éder saiu de um jogo machucado, não jogou contra o Bahia e contra o Racing se machucou outra vez. Então eram críticas que estavam tendo parte da torcida de que talvez os jogadores tivessem saído antes da hora, o que estava acontecendo no refis. E o Belmonte falou que no sábado, o Belmonte, para quem não sabe, é o diretor de futebol de São Paulo, disse que no sábado se reuniu com o Crespo, com membros da preparação física e do departamento médico, para tentar achar uma solução e ver quais são os próximos passos. A ideia da gestão de Júlio Casares é investir no refis, é modernizar o refis, para que ele volte a ser referência e São Paulo volte a ter uma recuperação mais rápida dos seus jogadores. Esse é o podcast do São Paulo, com o Bruno Carvalho, setorista do Tricolor do Morumbi. Você falou do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Como que está a saúde do presidente do Tricolor paulista? O Júlio vem se recuperando, né? Ele teve uma Covid, ficou internado, ainda está internado, né? É um caso sério. Vale lembrar que o Júlio tomou as 2 doses da vacina, isso provavelmente é o que está ajudando bastante ele na recuperação. Então, as informações que a gente tem hoje, recente é que o Júlio já está no quarto, está numa fase final de tratamento, assim, mas que hoje ele está bem melhor. Então, deve ser questões de dias aí para ele ter alta e voltar a começar a se recuperar. Mas talvez... Hoje ele está melhor, o Júlio está bem. E talvez para não ver tantos jogos do São Paulo, né? Para não ter problema no coração. Agora, passa também, não sei se você vai concordar comigo, a questão de um bom desenvolvimento do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro vai passar pela permanência do Tricolor contra o Fortaleza, no caso, nas semifinais da Copa do Brasil. Qual, assim, pode ser um divisor de águas nessa questão? Eliminação da Copa do Brasil, e aí só resta o Campeonato Brasileiro, na questão até de Libertadores,
Isso pode atrapalhar? Será um divisor de águas na sequência dos próximos dias pelos lados do São Paulo? Acho que a parte boa é que vai ter um tempo até o segundo jogo, né? O segundo jogo é só dia 15 de setembro, então vão ter 3 rodadas do Brasileirão nesse meio tempo. O São Paulo pode focar para recuperar um espaço na tabela e aí ficar mais tranquilo para enfrentar o Fortaleza. Mas uma derrota, uma eliminação em Fortaleza, com certeza abala, né? Porque a da Libertadores o São Paulo conseguiu controlar bem, assim, porque não era um título que ninguém estava esperando também. A gestão de São Paulo imaginava que o São Paulo ia chegar nas oitavas de final, conseguir para quartas, então tá melhor do que era o previsto. Mas uma queda na Copa do Brasil balança porque provavelmente é a última esperança de São Paulo de ser campeão, né? Se não for campeão na Copa do Brasil, no Brasileiro não vai ser. Então é difícil, mas se for passando, chega nesse estágio que você falou, se você ficar para a semifinal, provavelmente o calendário vai ficar apertado, então vai começar a ter que escolher entre poupar jogadores no Brasileiro e focar na Copa do Brasil. E a zaga, que antes era muito criticada, parece que, lógico, a chegada do Miranda, evidentemente o Thiago Volpi, ele oscila demais, né, contra o Sport, ele foi muito bem, na minha opinião, vendo os melhores momentos, ele fez grandes defesas. O torcedor do São Paulo, ele tem a confiança nessa zaga do Tricolor? Eu acho que com o Miranda eles têm muita confiança, assim. O Miranda é um dos grandes jogadores, por mais que ele esteja na fase final da carreira dele, ele ainda joga num alto nível. E daí, quando junta ele e o Arboleda, fica uma defesa muito consistente. O problema foi justamente aquele começo do Brasileirão, que foi muito ruim, que o São Paulo só foi vencer a primeira na 10ª rodada. Ali tudo estava dando errado, né? Você não tinha os seus 3 zagueiros titulares, porque o Arboleda estava na Copa América, o Miranda se machucou, daí só tinha o Léo, que jogava às vezes com o Bruno Alves, jogava às vezes com o Diego Costa. O Luan ficou machucado, então você não tinha esse equilíbrio defensivo com o meio-campo. E isso gerou o que aconteceu hoje. O São Paulo já tomou 19 gols e fez apenas 14. É o que está desequilibrando. Se você olha o Corinthians fez 15 gols, se não me engano, fez 15 gols e tomou 15. O Atlético Goianiense fez 15 e tomou 17. E os dois estão bem acima do São Paulo na tabela, porque é justamente essa falta de equilíbrio. O São Paulo tem um saldo de gols 4 negativo. Então atrapalhou muito. Mas hoje eu acho que a defesa é um dos grandes pilares do São Paulo. Assim. O grande problema hoje é mais o desempenho ofensivo do que o defensivo. O defensivo consegue segurar bem a bronca do São Paulo. A grande questão do São Paulo realmente é a ofensividade, talvez a pontaria, né? Colocar o pé na forma e acabar acertando, e o Pablo mostrou isso vamos dizer assim, na decisão, que era uma decisão para os dois clubes, Palmeiras e São Paulo na Libertadores, que ele isolou e na mesma posição praticamente ele fez o gol contra o Sport com calma, com jeito, e aí o São Paulo conquistou a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e tem o Juventude. Então, até a próxima terça-feira, não é verdade? Vamos ver se o São Paulo passa pelo Fortaleza na primeira partida, se ele faz um bom resultado, se ele consegue uma vitória expressiva, porque eu acho que a chave do negócio está aí, o primeiro jogo, e depois tem a volta do Campeonato Brasileiro, joga fora de casa diante do Juventude. Uma em casa, Copa do Brasil, e outra pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Tá certo, Bruno? Tá certo, Vanderlei, agradeço sempre pelo papo. E vale lembrar, como você bem disse, enfrenta o Juventude e fecha o primeiro turno com o América Mineiro. São 2 times que estão na parte de baixo da tabela. Então, o resultado contra essas 2 equipes vai ser muito importante para o São Paulo entender o que ele vai poder buscar no segundo turno. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho aí. É um jogo fora e um jogo em casa. Então, tem toda essa dificuldade aí. Mas agradeço pelo papo e estamos sempre juntos aqui para semana que vem bater mais um papo sobre São Paulo. Valeu, Bruno Carvalho. Termina o podcast do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, que apresentei, e a edição é de áudio do Amer Menegassi, coordenação Bruno Dori e Juliana Carpanês. Continuem com a gente, acompanhando as informações do Tricolor Paulista. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.